O Dorival Oliveira pergunta qual a interpretação do senhor da atual onda de liberalismo sexual. Você olhou para mim, quer dizer que eu devo começar? Dan, tudo que é exagerado é fanático também. Também nesse aspecto. Eu acho que quando o sexo existe sem a consciência de que lá estão dois seres humanos com sentimentos, com histórias, com emoções, existe lá um problema, né? Então, o liberalismo sexual exacerbado pode ser tão complicado quanto uma castidade absoluta ou exacerbada. Eu acho que a busca do meio do caminho, do meio termo, o Maimônides, no século XII, gostava de usar a expressão Shvil HaZahav. Shvil HaZahav quer dizer o caminho dourado, ou o meio termo, o meio do caminho, né? E deve ser buscado em todas as áreas, inclusive na área da sexualidade humana. Dom Rodrigo. Não há dúvida que vivemos um período de exacerbação da sexualidade. Eu diria, nem da sexualidade, do erotismo, né? De maneira que se dissocia o sexo da pessoa e também do significado do sexo, da sexualidade na pessoa, na vida da pessoa. E o sexo passa a ser algo por si, algo em si, de maneira que também pode ser comercializado, e pode ser comprado, vendido, e assim por diante. Eu acredito que nós vivemos uma confusão antropológica muito séria, em que, digamos, eu diria, essa confusão no âmbito da sexualidade é um fruto, um reflexo dessa falta, digamos assim, do reconhecimento da identidade do ser humano, da sua dignidade, de quem afinal é o ser humano, né? E por isso mesmo qual é o significado de tudo aquilo que faz parte da vida do ser humano. Eu não sei se isso vai por muito tempo, né? Mas, em todo caso, nós estamos vendo que os frutos não estão sendo muito bons. Eu acho que isso precisa chegar a um equilíbrio, a via de meio, o caminho áureo, né? Em que realmente se passe uma valorização da sexualidade de maneira positiva, e não a banalização da sexualidade como nós estamos vendo hoje. Como vocês veem o crescimento das igrejas evangélicas? Rabino. Quer começar aqui? Pode ser. Bem, começamos porque as igrejas evangélicas têm a ver com o cristianismo, então vamos lá. Mas depois eu gostaria de ouvir a visão que o Rabino tem a respeito também. Nós, católicos, nós percebemos, naturalmente, de maneira, eu diria, de alguma forma, perplexa, o desenvolvimento grande de grupos evangélicos. Nós nos questionamos sobre o que isso nos diz respeito e qual é a parte que nos cabe, né? Por que isso está acontecendo. E já há mais tempo estamos vendo que, de fato, na parte da Igreja Católica, nós temos que trabalhar muito mais na formação cristã, na evangelização. Não se ama aquilo que não se conhece, aquilo que não se conhece acaba se deixando, não valorizando. Portanto, há necessidade, sim, de maior formação cristã. Nós estamos na Igreja Católica realizando o Ano da Fé. Não tem outro objetivo do que senão esse, realmente uma nova tomada de consciência da nossa fé, do valor, do significado da nossa fé. Pois bem, o crescimento das igrejas evangélicas, evidentemente, é um fenômeno contemporâneo. Ainda vamos ver onde vai dar isso, mas é um fenômeno em evolução, em grande evolução. O fato é que, de 30 anos para cá,
as coisas evoluíram enormemente também nos próprios grupos evangélicos, né? E aqui cabe uma ressalva, sempre se fala, por exemplo, que a Igreja Católica perde fiéis, mas eu devo dizer que as igrejas evangélicas e as próprias igrejas pentecostais perdem fiéis. Há uma migração religiosa constante e há um grupo flutuante, uma boa parte, digamos, de flutuante nesse campo evangélico, onde as pessoas passam de um grupo para outro, né? E para nós isso é preocupante, porque, de alguma forma, nos leva a pensar que depois de fazer várias experiências e sem se fixar em nenhuma experiência religiosa profunda, a pessoa acabe por abandonar toda a fé e acabe por se desiludir completamente de todas as experiências religiosas, sentindo-se, de alguma forma, ludibriada. E, por isso, nos preocupa também esse fenômeno. De toda forma, esse fenômeno também é um fenômeno cultural contemporâneo, que faz parte de uma postura intelectual, postura que decorre de uma filosofia que vem vindo aí, do útil que se antepõe ao verdadeiro, né? Afinal, do vantajoso que se antepõe ao essencial, né? Tudo aquilo que me pode trazer vantagem, e de alguma forma também a religião ou a manifestação religiosa acaba entrando nesse giro do útil, do vantajoso e quase posto numa linha de mercado, onde numa praça se oferece muitas alternativas e se vai procurar aquela que mais agrada, aquela que mais parece trazer vantagem, e não se fixa exatamente sobre algo que seja mais profundo e essencial. A religião não me parece estar voltada sobretudo para isso, mas para uma questão de essência, uma questão de fundo, a questão das respostas fundamentais da existência. Rabino? A associação de um grupo de pessoas para dar vazão à sua espiritualidade é algo positivo em si. Quando a gente fala em igreja evangélica, estamos falando de um número muito grande de grupos e de denominações, etc. Algumas das quais fazem um trabalho, inclusive social, de extrema relevância, né? Ajudando, por exemplo, viciados a poderem trabalhar e se livrar desses seus vícios e retornarem de forma mais saudável à sociedade, etc. Junto com isso, existem alguns casos de pastores, pastoras que demonstraram um comportamento corrupto. De novo, qualquer generalização não seria da nossa parte algo inteligente a se fazer. Então, de forma geral, pessoas que buscam se associar, se reunir para dar vazão à sua espiritualidade é bom, é positivo, né? Depois, cada grupo em especial, cada denominação em especial tem a sua história particular. O Rabino Sobel, que aqui está, faz uma pergunta. Como podemos... Bom, sendo Sobel, eu vou tomar uma certa liberdade, tudo bem? Como podemos divulgar e propaganda... fazer uma melhor propaganda do diálogo pouco esclarecido no povão. Há pessoas da periferia, no interior, que pensam, que acreditam que os judeus mataram Jesus. Nós precisamos continuar a promover encontros, a divulgar, a nos conhecer e a nos fazer conhecidos e falar. Não há outra maneira, né? Não há outra maneira do que justamente sair a público e falar, apresentar as questões, de maneira que as pessoas possam conhecer de maneira diferente daquilo que conheciam e pensam conhecer, né, suficientemente. Eu não veria outra forma, Rabino Sobel, do que continuar o diálogo,
a busca de se dar a conhecer e a manifestação justamente de também um respeito recíproco, valorização recíproca, o que tem sido feito durante já um bom tempo, e as ações recíprocas justamente positivas como têm sido feitas, sobretudo muito no seu tempo, no tempo justamente da redemocratização, ações que foram feitas em conjunto, que foram de grande expressão. Rabino Michel. Eu penso que eventos como o de hoje têm justamente o objetivo de divulgar esse trabalho de aproximação e de respeito. Dom Odilo nos convidou diversas vezes a estar presente em eventos católicos com uma presença popular muito significativa. Estivemos no início do ano na Catedral Metropolitana, lotada de pessoas, justamente para celebrar os 50 anos da Nostra Aetate e da aproximação entre católicos e judeus. Dom Odilo também esteve conosco em diversos eventos da comunidade judaica, entre eles no Yom Kippur, nosso dia do perdão mais sagrado, esteve conosco lá na CIP, e como ele preparou para nós um menu kasher no Mosteiro São Bento, nós permitimos que ele jejuasse conosco. E eu agradeci. Olha só, gente, tem muitas perguntas, naturalmente nós vamos ter que encerrar, tem uma sessão de cinema logo daqui a pouquinho, o que só mostra o interesse das pessoas, mais um sinal de interesse e de que encontros assim devem se tornar mais comuns, pelo menos também é o meu desejo. Ao invés dessas perguntas, que a maioria delas sobre diálogo, a maioria delas falando sobre o diálogo, como o diálogo pode ser melhorado e tal, mas eu queria terminar com perguntas e um fechamento. Qual a pergunta que você gostaria de fazer para o Dom Odilo? Existe alguma que faltou? Pergunta que eu gostaria de fazer para o Dom Odilo? O senhor para ele. Quem fala primeiro? A bola está na vez. Como foi a votação no conclave? É uma ótima hora para a gente saber. Olha, eu posso lhe dizer que o Papa eleito foi o cardeal Bergoglio de Buenos Aires. E qual é a pergunta que o senhor gostaria de fazer para o Rabino? E eu pensei que ele era meu amigo. O senhor imagina a curiosidade é muito grande. Todo mundo deve perguntar isso para o senhor, ou pensar em perguntar, né? Muitos perguntam, né? Mas a gente consegue driblar quase sempre. Bem, Rabino Michel, eu não tinha pensado em nenhuma pergunta em particular, mas realmente eu muito mais eu queria dizer da minha admiração também, e eu fico muito feliz em sabê-lo neto, né, de Hugo Schlesinger. Como é que você aprendeu desde, quem sabe, desde a infância, a conhecer a Igreja Católica na comunidade judaica? Eu tive a sorte de nascer numa família em que o diálogo católico-judaico estava presente. Desde pequeno, eu me lembro da imagem do meu avô Hugo e padre Humberto Porto trabalhando juntos, escrevendo juntos alguns livros. Minha avó Janina, inclusive, está aqui na segunda fileira, participando desse encontro. Então, desde pequeno, eu ouço falar de diálogo católico-judaico, pude crescer sabendo que esse diálogo existe, diferentemente do meu avô, né, que saiu de uma Polônia marcada pela perseguição, pela destruição, pelo Holocausto e etc., para vir para o Brasil. Eu tive a sorte de nascer numa família em que havia diálogo, num país que é extremamente aberto a esse conhecimento mútuo, a esse diálogo, um país que preza pela aproximação e pelo pluralismo. Então, nesse sentido, eu me sinto bastante privilegiado e, ao mesmo tempo, sinto que tenho uma responsabilidade grande. Trabalho na Congregação Israelita Paulista, que tem uma história muito forte com o diálogo interreligioso. Sou um discípulo do Rabino Henry Sobel nessa área, e ele fez um trabalho excepcional na área de aproximação entre católicos e judeus. Então, por tudo isso, sinto que a responsabilidade é muito grande e sinto que temos pela frente, Dom Odilo, um desafio muito importante e vamos, se Deus quiser, trabalhar por ele.
Mais uma vez, obrigado a todos que vieram, a todos que organizaram, a CONIB e a todos os voluntários que participaram dessa organização. Obrigado pelo convite também. Gostaria só de encerrar com uma... Existe alguma resposta, alguma coisa que o senhor gostaria de falar para fechar nosso evento? Algo que tenha faltado? Algo a acrescentar? Eu, além de agradecer pelo momento oferecido pela CONIB, eu gostaria de dizer algo que é da minha experiência, da minha vivência pessoal. Eu, na verdade, nunca me senti muito estranho à comunidade judaica. Nunca me senti estranho, porque aquilo que a gente tem como fé cristã, depois toda a história final da salvação, como nós a lemos na Sagrada Escritura, nós a temos basicamente em comum. Portanto, me pareceu sempre estar vivendo de alguma maneira em ambiente judaico também. E eu tive, além de tudo, também a sorte de ter, no meu período de formação no seminário, em Curitiba, professores de Sagrada Escritura que tinham um enorme apreço, não só pela Sagrada Escritura, mas pelo povo judeu. Um velho missionário do Sagrado Coração de Jesus, era belga, biblista, nós o chamávamos de rabino, porque ele tinha uma sabedoria bíblica fantástica. E um outro, mais jovem, ele tinha feito 2, 3 anos de estudos no Centro Bíblico de Jerusalém, e ele tinha convivido muito com famílias judias em Israel. Então, ele nos contava constantemente dessas experiências do convívio com os judeus e com as famílias judias. Aquilo nos encantava. E, portanto, complementava muito exatamente também aquilo que nós estudávamos com o texto e aquilo que se podia ouvir de vivências que continuam. Portanto, verdadeiramente, eu devo dizer que, interiormente, eu me senti sempre muito próximo, justamente, da comunidade judaica. Infelizmente, a história trágica vivida pelos judeus, depois a gente veio a conhecer, e eu mesmo me perguntei, nossa, como é possível que coisas assim tenham acontecido na história? E que contrastam profundamente com aquilo que, de fato, me parece ser o sentir da maioria dos cristãos, muito próximos, justamente, dos judeus. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado, cartaz. Vou levar para a nossa escola. Quando vier para Santos, Marcucci, obrigado por estar com a gente, obrigado por participar dessa história, ter sido um dos meus mestres nesse caminho.